Olá, alunos! Hoje a gente vai fazer alguns desenhos e para fazer o desenho de hoje vamos precisar de régua, de lápis, de borracha e papel. E o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai dividir esse papel em 3 áreas. Só que a primeira linha, a gente vai fazer uma linha aqui no meio, porque eu vou fazer um desenho grande desse lado. Depois eu vou dividir essa parte aqui em 2 partes, mais ou menos na metade. Então, ó, tô dividindo aqui com a régua em 3 áreas, uma grande e 2 pequenas. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Então, eu vou colocar aí para vocês uma imagem no canto esquerdo. Vou chegar aqui porque eu vou fazer primeiro essa área aqui, né, que eu tenho para desenhar. O que a gente vai fazer aqui? Essa área aqui, ela é grande e eu quero que vocês olhem essa imagem e desenhem essa imagem com o máximo detalhe possível, com luz, com sombra, com todos os detalhezinhos do brilho. Então, né, a imagem que vocês vão fazer aí é um peixe, e é um peixe que está em pé. Então, ó, vou começar aqui a fazer meu peixe. Então, o que eu vou observar nesse peixe são as inclinações. Então, eu tenho um corpo que ele começa aqui inclinado, aqui ele vem reto, vai ter umas barbatanas para cá, depois vou ter uma inclinação aqui, eu abro um pouquinho para fazer o rabo, tenho uma barriguinha, faço isso aqui, se bem que tá meio inclinado, meio tortinho, então calma aí, deixa eu ajeitar isso aqui. O sino da igreja está tocando. Então vem desenhando esse peixe, tentando dar o máximo de detalhe possível. Aqui é inclinado. Aqui eu tenho uma barriga. Depois vou ter o rabinho, a parte da nadadeira daqui. Isso aqui ele abre um pouquinho, depois ele abre aqui pra cá. Tem uma nadadeira aqui. Tenho uma partezinha aqui da nadadeira, que tá aqui um pouco pra dentro. Temos aqui, vamos lá, meio que reto e uma boquinha pra fora. Nessa parte aqui, eu vou ter um olho bem grande. Aqui é um pouco mais fino esse rosto. Então aqui é bem mais inclinado. Então eu tiro essa parte aqui que eu achei que eu fiz demais. Vou pegar a borracha.
Assim, tenta dar o máximo de detalhe possível que conseguir. Tem que ser o máximo de realismo que vocês conseguirem nessa imagem. Então, tem uma mancha escura pra cá. E essa mancha, ela vem clareando conforme vai chegando pra cá. Então, eu faço assim um pouco mais escuro. Não apertando muito. Só pra fazer, ajudar aqui a preencher esse fundo. E vamos lá fazer cada texturinha aqui, né, das escamas. Apertando mais aqui. Aqui eu vou fazendo um pouco. Aqui. Diminuir um pouquinho mais. Quando chega aqui, ele tem como se fosse uma luz. Então eu vou preservar uma área de luz aqui. Passar a borracha. Tem que escurecer só em volta.
Estamos quase terminando esse desenho aqui. Quer dizer, não o desenho todo, o exercício todo, só esse desenho. Então, dando últimos ajustes para parecer o mais realista que eu conseguir fazer. E aí, o que a gente vai fazer? Eu fiz esse desenho. Vamos chegar agora aqui pro lado. A gente ainda vai continuar com essa imagem aí, só que eu vou chegar agora pro lado, porque a gente vai usar essa parte aqui do papel. O primeiro desenho que a gente fez foi uma tentativa de fazer o desenho da maneira mais realista que eu consegui. Quando eu pular para essa parte aqui, eu quero que vocês façam uma estilização dessa forma, tentando ainda representar ela com uma profundidade, mas com uma redução de linguagem. Então, venho aqui ainda olhando o meu desenho, só que agora eu vou ter que reduzir, vai ser pequeno. Olho aí minha fotografia. Tento fazer essa mesma imagem, só que agora reduzindo a quantidade de informação. Então, o que eu posso colocar aí em termos de conteúdo visual para que eu compreenda ainda que faça parte, né, de um desenho, só que é um desenho mais simples. Então, eu estou reduzindo as informações visuais. Não estou dando... Posso dar uma ideia de volume, mas não vou dar tantas informações assim. Então, aqui eu reduzi a linguagem visual, mas não com tantos detalhes como eu coloquei no primeiro. Então, o que me chamou a atenção dessa forma foi ver que da metade para cima eu tenho um cinza mais forte, da metade para baixo eu tenho um cinza quase branco. Então eu posso colocar isso não fazendo tantos tracinhos, que nem eu fui marcando as escamas, eu posso botar só através de cores. Ou seja, eu estou reduzindo a imagem, mas com um pouquinho menos de informação. Tenho aqui o formato mais ou menos, ou seja, eu fiz um desenho mais rápido, com menos detalhes. Então, terminei meu segundo desenho fazendo uma redução de linguagem e agora a gente vai passar para o último e no último eu vou ter ainda mais redução de linguagem. Então, eu quero que vocês façam um desenho muito mais reduzido em termos de linguagem visual, ou seja, com pouquíssimos detalhes. Só o essencial para eu entender do que eu estou falando. Então, deixa eu ver o que eu vou representar. Estou só marcando aqui a forma e alguns traços eu ainda vou apagar. Não quero que apareçam todos, não. Aqui, em vez de colocar para dentro como está na imagem, esse aqui eu vou colocar para fora. E vai ser isso. Então,
Então, como redução de linguagem, eu vou aproveitar o contorno, só o contorno. E aí aqui eu vou apagar. Ou seja, essa atividade é para fazer isso aqui. 3 desenhos com o mesmo animal, só que um da forma mais realista que a gente conseguir. O segundo, reduzindo um pouco a linguagem visual. E no último, assim, reduzindo muito a linguagem visual. Então, se eu quiser, ainda posso fazer um detalhezinho aqui, que tem ali na guelra, né, desse peixe. Mas nada além disso, assim, eu quero uma coisa muito mais simples, que eu possa olhar essa imagem e entender, que a gente está falando aqui de um peixe. Então, o que eu coloco, tem até um pouco mais de detalhe que era para dar, mas assim, o que eu coloco numa imagem para que ela pareça, o mais simples possível com aquilo que eu estou tentando representar. Vou aumentar só um pouquinho esse olho, que achei que ficou pequenininho, Então lá, o que eu vou colocar nesse peixe, O que vai fazer, qual é o mínimo de linguagem que eu preciso para identificar que isso aqui é um peixe, não é, sei lá, um macaco. Então, esse exercício era para fazer isso. Um mais elaborado, máximo que vocês conseguirem, um intermediário e um da maneira mais simples que vocês conseguirem. E vamos passar agora para uma próxima imagem.